Foi engraçado. Sol da Justiça foi a gente tava num intervalo de um congresso. Tava todo mundo, na verdade, assim, então eu, Joésio, Flávio. E eu tava com o violão na mão, veja, Flávio, um monte de músico lá. Acho que até, se não me engano, era Márcio que tava com a gente tocando. E eu com o violão na mão, assim, só sabia tocar 2 notas, era Sol e Dó. Eu só ficava ali nas 2, aí eu tava lá, o pessoal conversando e eu dava essa nota. Daqui a pouco já disse, mas vamos fazer uma música. De repente aquela melodia me trouxe uma alegria muito grande. Eu comecei a cantarolar um refrão. E aí o Flávio, que é nosso líder de banda, ele pegou aquilo ali e disse, rapaz, isso aí é uma música. Eu digo, olha, o que eu estou lendo isso aqui, olha, Davi dizendo, eu fui moço e agora sou velho, e jamais vi o justo do Senhor desamparado. Voltamos à tarde, tínhamos atividade, aí no outro dia a gente voltou para aquele ponto. Aí eu escrevi um pedacinho, engraçado que tinha outras pessoas do grupo junto com a gente, e cada um foi dando uma ideia. E assim surgiu Sol da Justiça, de algo assim, eu não sei se eu posso dizer inusitado, mas eu prefiro dizer a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Algo que começou com simples acordes no violão, Joésio trouxe um texto e a gente foi arrumando e nasceu o Sol da Justiça. Queria te convidar a ficar em pé. É a última canção, momento para você celebrar junto, ouve Deus falando para você, mas também ministre isso a quem está próximo de você. O Sol da Justiça se levantará sobre a sua vida, promessa de Deus, em nome dele. Sol da Justiça se levantará sobre tua vida, adestrando o Senhor contigo estará. Verdade. Sol da Justiça se levantará sobre tua vida, adestrado o Senhor contigo estará e mostrará o caminho em que deves andar. E se tropeçares, Ele te ajudará. Fui moço e agora sou velho, e nunca vi desamparado um filho do Senhor. Mesmo que as lutas pareçam bem maiores do que você possa suportar. Fui moço e agora sou velho, e nunca vi desamparado um filho do Senhor. Mesmo que as lutas pareçam bem maiores do que você possa suportar. Sol da Justiça se levantará sobre tua vida, adestrado o Senhor contigo estará e mostrará o caminho em que deves andar. E se tropeçares, Ele te ajudará. Fui moço e agora sou velho, e nunca
vi desamparado o filho do Senhor. Mesmo que as lutas pareçam bem maiores do que você possa suportar. Fui moço e agora sou velho, e nunca vi desamparado o filho do Senhor. Mesmo que as lutas pareçam bem maiores do que você possa suportar, pode confiar, pode confiar. Que disse Davi? Fui moço e agora sou velho, e nunca vi desamparado o filho do Senhor. Mesmo que as lutas pareçam bem maiores do que você possa suportar. Fui moço e agora sou velho, e nunca vi desamparado o filho do Senhor. Mesmo que as lutas pareçam bem maiores do que você possa suportar. Graça e paz, igreja. Amém. Vamos continuar cultuando o nosso Deus através da palavra que Ele tem a nos transmitir nessa noite. E para isso eu quero lhe convidar a abrir a Bíblia, sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 17. Êxodo 17, nós vamos ler a partir do versículo 8. Êxodo 17, a partir do versículo 8. O título aqui da minha Bíblia coloca a vitória sobre os amalequitas. Nós vamos ler um texto muito interessante. Pouco tempo após o povo de Israel ter saído do exílio, ou melhor, pouco tempo após eles terem saído do Egito, eles atravessaram algumas partes do deserto. E aí aconteceu o que nós vamos ler agora a partir do versículo 8. Leiamos. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim.
Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso no rolo, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e o chamou-lhe: o Senhor é minha bandeira. E jurou: pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Vamos orar? Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai de amor, de bondade, Senhor Deus justo, poderoso e tremendo, Senhor que promoveu a vitória sobre os israelitas ali no deserto, contra os amalequitas, peço, ó Pai, que o Senhor também, presente aqui hoje, através do Teu Espírito Santo, venha falar aos nossos corações. Que a Tua voz a gente possa ouvir. Que aquilo que nós tanto precisamos, ó Pai, entender a respeito de Ti, o Senhor venha nos revelar, ó Pai, através da Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, me usa para que nós possamos aqui, nesse momento, ser abençoados por Ti. E que tudo que formos ouvir, ó Pai, seja do Teu agrado, para honrar e agradecer ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Como dizia, esse texto é um texto logo após em que o povo que estava cativo no Egito foi liberto através de Moisés. E então entraram no deserto, passaram sede e Moisés conseguiu tirar água da rocha, passaram fome, e aí Deus mandou o maná, e logo após esses dois acontecimentos, vieram os amalequitas atacar contra Israel. O livro de Êxodo é muito interessante, porque ele aponta o tempo todo para Jesus Cristo. Aliás, o livro de Êxodo não. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo. O Novo Testamento também. O Novo Testamento vai falar que Jesus Cristo veio em carne e habitou entre nós. Que Ele é Deus e que Ele veio, morreu em nosso favor, pagou o preço do nosso pecado. E no Novo Testamento fala da segunda vinda de Cristo. Então, quando a gente lê qualquer texto bíblico, a gente tem que parar para fazer essa interpretação, esse filtro, do entendimento a partir de Jesus Cristo. Embora esse exercício não seja muito simples a princípio, mas à medida que nós vamos conhecendo todo o contexto, de toda a estrutura textual, a gente vai entendendo o que Jesus Cristo estava querendo dizer, o que o Espírito Santo estava revelando aos seus servos ali, muito tempo antes mesmo da vinda de Jesus. Aqui possivelmente 3.000 anos antes da vinda de Jesus. E aqui muita coisa já se revelava a respeito de Cristo. Por exemplo, no livro de Êxodo, Moisés aparece como a figura de libertador do povo. Certo? E quem é o nosso libertador? É Jesus Cristo. Não é? O Egito, quando o povo estava lá sendo massacrado como escravo, estava vivendo ali no Egito, ele representa a nossa vinda enquanto
neste mundo enquanto escravizado pela mente desse mundo, escravizado pelo diabo, que também é figurado no Êxodo pela figura de Faraó. Enfim, muitas situações são colocadas no Êxodo para que a gente possa perceber como Deus estava escrevendo a história o tempo todo e apontando ela para Jesus Cristo. Outra coisa interessante, a travessia do Mar Vermelho. O povo, Deus libertou o povo, enviou as 10 pragas ao Egito. E quando foi a última praga, Deus fez com que Faraó amolecesse e liberasse o povo. E aí o povo foi caminhando pelo deserto. Só que chegou à margem do Mar Vermelho, o povo já não tinha mais para onde ir. E o povo então olha para trás e vê o exército de Faraó vindo para massacrá-los, para matá-los. Porque Faraó novamente mudou de ideia. E aí, Deus então intervém novamente. Deus manda que Moisés coloque a sua vara, encosta no Mar Vermelho, e o mar então se abre, e o povo passa pelo meio do Mar Vermelho, enquanto uma coluna de fogo detém Faraó e seus exércitos. É interessante essa passagem pelo Mar Vermelho. É muito interessante. Como eu disse, no Antigo Testamento todo, são ilustrações. Na teologia a gente fala que é uma tipologia. São arquétipos de formas de ver, de Deus mostrando a mesma coisa se repetindo através da história. Quando o povo passa no meio do Mar Vermelho, é uma situação em que Deus está falando: olha, eu estou firmando a minha aliança com vocês. Sabe por quê? Lá no Antigo Testamento ainda, no livro de Gênesis, quando Deus faz a aliança a partir do capítulo 12 com Abraão, em um momento, quando Deus aparece novamente para Abraão, Deus fala o seguinte: Abraão, mate alguns animais e divida-os no meio, e coloque um do lado e outra parte do outro, uma banda de cada lado, e você passe por esse meio que eu vou passar com você. E essa ideia de colocar uma parte do animal para um lado e uma parte do outro, era naquele tempo uma cultura para se firmar uma aliança entre duas pessoas. Então Abraão estava ali fazendo aquela ligação com Deus, da aliança que Deus estava estabelecendo com ele, de que por meio de Abraão, ele faria uma grande nação. E essa nação então foi resgatada do Egito, e novamente Deus faz lembrar eles passando por meio do Mar Vermelho, Deus dizendo ao povo: eu estou firmando minha aliança com vocês. E é muito interessante, porque contra o exército do Egito, Deus manteve uma coluna de fogo segurando o exército, e Deus trouxe a provisão da segurança para o povo. E aí, a guerra contra os egípcios, Deus ele mesmo combateu e ele mesmo foi responsável pela derrota, a aniquilação daquele exército. E aí passou um tempo depois, o povo já estava no deserto, não estava mais no Egito, não estava sob o domínio do Egito. E aí vem os amalequitas e atacam o povo de Israel. Qual é a mensagem espiritual desse texto? Por que Deus não interviu novamente agora contra os amalequitas e mandou fogo do céu para aniquilar os amalequitas? Já parou para pensar nisso? Por que Deus não fez a mesma coisa que fez com o Egito? Tudo isso parte de princípios, de mensagens que o texto bíblico está querendo nos transmitir e que a gente precisa prestar atenção. Contra o exército do Egito, ainda o povo estava no domínio. Hoje a gente vendo com os nossos olhos, a partir de Jesus Cristo, quando nós ainda estamos no domínio do mundo,
Quando a gente ainda está no Egito, Deus ele peleja por nós e vem a nosso favor para tirar de nós desse lamaçal de sujeira. Mas a travessia no deserto, até o momento em que vamos chegar na terra prometida, é a nossa vida aqui enquanto cristãos. Esse deserto que o povo de Israel está passando é simplesmente a nossa jornada cristã. E ela é figurada aqui. O povo de Israel, durante 40 anos, passou no deserto para nos mostrar como seria a nossa vida aqui na terra, uma vez que nós vivemos num deserto, porque ainda nós não alcançamos a terra prometida de fato. A Nova Jerusalém ainda não chegamos nela. O céu não é aqui. Ele ainda está por vir. E quando acontece uma guerra contra os amalequitas, é porque Deus está falando que aquilo que Jesus veio repetir posteriormente: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo nós teremos conflitos, nós teremos dificuldades, nós teremos guerras, nós teremos lutas. É uma mentira quando falam que por nós andarmos com Deus, nós estamos livres de toda e qualquer situação que venha causar um confronto conosco. Não é verdade. Vamos partir para o texto para a gente encontrar. Tem muita coisa interessante nesse texto, mas eu gostaria de destacar pelo menos 3 pontos importantes nesse texto para a gente retirar lições valiosas para a nossa vida. O versículo 8 do capítulo 17 diz que sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Redifim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tornarei posição do alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é o seguinte: a partir da visão de Moisés, tendo ele como líder, como que foi responsável por essa trajetória do povo de Israel, entendendo que nós somos chamados também para discipular, muitos de nós para liderar ministérios, para liderar grupos pequenos. Zele por aqueles que o Senhor tem deixado aos seus cuidados. Zele por aqueles que o Senhor tem deixado aos seus cuidados. Quem o Senhor tem deixado aos seus cuidados? Existem pessoas que Deus tem deixado para que a gente cuide deles. E a gente precisa prestar muita atenção nisso. Veja que o mandamento de Jesus é: portanto, fazei discípulos. E tem gente que quer apenas receber um discipulado, ser discípulo de alguém, mas não quer fazer discípulo. O mandamento de Jesus é: fazei discípulos, joga para cima de nós uma responsabilidade de cuidar de outras pessoas, de buscar com que aquelas pessoas sejam alcançadas pela palavra, e à medida que elas são alcançadas, a gente agora tem a responsabilidade de que aquela pessoa, de que ela tomou uma decisão, ela possa ser agora um discípulo de Cristo convertido. Uma conversão, meus queridos, não é um levantar de mãos. Isso é uma decisão. Se a gente faz um convite aqui, durante o culto, e fala: você que quer aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, para que Ele faça uma mudança na sua vida, isso é apenas uma decisão. Mas a conversão, ela vai durar o curso da sua vida. Desde aquele momento da decisão, até o momento de nos encontrarmos com Jesus. E cabe a nós, como discipuladores, pegar na mão dessa pessoa e conduzi-la por esse caminho.
Sabe que muitos de nós, às vezes, fugimos dessa responsabilidade. Muitos de nós fugimos dos dons e talentos que Deus tem derramado, colocado diante de nós. O Espírito Santo às vezes nos capacita e a gente foge desses dons. A gente foge de responsabilidades. A gente vê situações acontecendo e simplesmente não toma uma atitude. A gente vê pessoas se perdendo e não faz nada. Veja, imagina se Moisés, vendo os amalequitas atacarem os israelitas, ele não fizesse nada. O povo ia perecer ali no deserto. Toda essa história ia morrer. Existia um problema, mas precisava de uma solução para esse problema. E Moisés se coloca como parte responsável, coloca diante de si esse problema e toma responsabilidade. E interessante que ele percebe o problema e ele arruma uma solução estratégica para o problema. Qual é a solução estratégica? Josué, escolha homens para atacar e lutar os amalequitas, contra os amalequitas. Josué era um líder destacado do povo de Israel, e ele falou: olha, escolha aqueles homens que você sabe que vai poder estar com você ali para lutar. Queridos, diante dos desafios da vida, nós precisamos criar estratégias. Nós não podemos ser inocentes, sabe? Pensando que de qualquer maneira a gente vai resolver um problema. Moisés, ele pensa na estratégia, mas algo muito mais importante acontece. Ele diz no versículo 9 ainda: amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Zele por aqueles que o Senhor tem deixado nos seus cuidados, mas precisa no poder de Deus, porque essa é a solução efetiva. Sabe qual é a vara de Deus que Moisés está falando? Quando Moisés estava lá em Midian, ele que fugiu do Egito como um assassino, como um ex-príncipe, um cara que muito provavelmente estava com a autoestima lá embaixo, porque ele sabia do que estava passando todo o povo hebreu ali no Egito, sendo escravizado, sofrendo. E ele ali, o Senhor aparece para ele no Monte Sinai e faz o chamado a Moisés, dizendo: olha, através de você eu vou libertar o meu povo. E Moisés duvida de Deus por várias vezes. Moisés, na verdade, não duvida de Deus, ele duvida dele mesmo. Ele desacredita em si. Ele se vê muito pequeno. Ele se vê incapaz. E é interessante que Deus fala assim para Moisés: o que é que você tem na sua mão? Tome essa vara que está na sua mão e jogue ela no chão. E a vara se tornou uma serpente. E ele pegou novamente a vara, ela se tornou uma vara novamente. E aí, com essa vara, Moisés mostrou esse milagre. Tanto é que a serpente de Moisés jogou a vara, se tornou uma serpente. Os encantadores de Faraó foram lá e fizeram a mesma coisa. Mas a vara que era a serpente de Moisés engoliu as outras serpentes. E através dessa vara, Arão encostou no Mar Vermelho e ele se tornou em sangue. Estendia a vara e vinha as pragas do Egito. A vara representava o poder de Deus na vida de Moisés. Sabe que fazer a obra de Deus, sem o poder de Deus, é estratégia furada. A nossa vida, por mais que nós queiramos cuidar das pessoas, por mais que nós queiramos ter um ministério frutífero, sem o poder de Deus presente na nossa vida, nada acontece. Pode acontecer até um convencimento,
virtual, algo superficial. Mas, de fato, transformação só acontece através do poder de Deus em nossas vidas. Quando Moisés estava ali com as mãos estendidas e com a vara de Deus, ele estava com o poder de Deus, abençoando aquele povo para que eles vencessem aquela guerra. O segundo ponto que nós podemos observar nesse texto é a partir da perspectiva do versículo 12, quando diz assim que Arão e Hur subiram ao alto da colina, e diz assim, olha, quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentassem. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. O segundo ponto importante que eu gostaria de destacar é que esteja atento para servir a liderança na manutenção da visão de Deus no ministério. Esteja atento para servir a liderança para a manutenção da visão de Deus no ministério. Você já pensou se Arão e Hur olhassem para Moisés e dissessem assim, olha, esse cara aí se diz líder e não planejou vir aqui para cima para fazer isso que ele está fazendo? Agora aí, ó, está com os braços doendo. Por que Moisés não pensou em alguma coisa para servir de suporte para os braços dele? Por que ele não se programou antes? Agora não vai aguentar. Já pensou se Arão e Hur pensassem dessa maneira? Muitos de nós na igreja pensamos assim a respeito dos nossos líderes. Muitos de nós estamos pensando e agindo assim, e falando dessa maneira, uns com os outros. Muitos de nós estamos vendo uma liderança padecendo, estamos vendo o outro cuidar de outras pessoas e padecendo. E muitos de nós, sabe o que fazem? Murmuram e criticam. Aponta o dedo. Por que não se programou? Por que não muda esse jeito de trabalhar? Olha aí. Isso é muito sério, queridos. Arão e Hur foram essenciais para a vitória do povo israelita. Assim como Moisés. Eles foram canais de bênção. Porque eles viram uma necessidade. E eles tomaram uma providência de servir e ajudar. De tomar aquela responsabilidade para eles também. E o que eu coloquei aqui, olha, esteja atento para servir a liderança, para a manutenção da visão de Deus no ministério, é porque é o seguinte, queridos, a gente precisa estar alinhado à visão de Deus, para entender se aquilo que nós estamos servindo é da vontade de Deus. Qual era a visão de Deus nesse negócio todo? É que Moisés mantivesse as suas mãos estendidas, para que o povo vencesse, porque enquanto ele estava com as mãos estendidas, ali representava o poder de Deus sobre o povo. Se Arão e Hur pensassem da forma mundana, sabe como é que muito provavelmente eles iriam agir? Eles iriam dizer assim para Moisés, Moisés, já que o povo está padecendo, vamos nós descer lá também, para guerrear contra os amalequitas. Somos dois, ou seja, tem duas pessoas a menos lá, poderíamos lutar aquela batalha junto com eles também. Sabe que a gente quando serve distante da visão de Deus, a gente só perde tempo. Quando a gente está num ambiente em que aquele ambiente não é dirigido pela visão de Deus, pelo poder de Deus, a gente perde tempo. E a gente parece que está ajudando, mas efetivamente não. O que era efetivo ali? Manter aquilo que Deus tinha colocado
como algo importante para aquele momento. As mãos de Moisés erguidas diante do povo. Porque mesmo menos dois lá, Arão e Hu, não estando guerreando, mas a função deles de pegar uma pedra, colocar Moisés para se assentar e cada um segurar suas mãos, isso é a manutenção da visão do projeto de Deus para a vida daquele povo. Qual é a manutenção da visão de Deus? Qual o projeto de Deus para a vida da nossa igreja? E o que você pode fazer para que isso seja algo que venha também, você venha também servir através disso. Você pode servir a pessoas que estão discipulando, mas estão com dificuldades. Eu mesmo constantemente estou conversando com pessoas que estão discipulando e estão vendo seus liderados, seus discípulos, com muitos problemas e não estão dando conta. Às vezes até mesmo dentro de um círculo de grupo pequeno, de discipulado, a gente vê o outro passando necessidade e a gente não faz nada. Às vezes dentro da igreja a gente vê a necessidade gritando e nós não nos movemos em direção a isso. Nós não nos movemos porque a gente prefere ficar no nosso cantinho de acomodação. E sabe o que aconteceria se Arão e Hu tivessem feito isso, queridos? Toda aquela batalha tinha ido por água abaixo. Deus teria que provavelmente começar um novo povo, uma nova história. Mas Ele mesmo é o Deus que não permite que essas coisas aconteçam. E Ele não permitiu. Mas é uma coisa muito séria isso, se a gente for parar para analisar. Quantos ministérios que precisam da nossa oração, precisam da nossa ajuda? Quantos de nós aqui dentro da igreja mesmo estamos super atarefados com muitas situações dos ministérios e muitas pessoas que veem a necessidade e simplesmente não contribuem. Sabe, tem uma frase que a gente fala assim: você não está aqui por acaso. Vou acrescentar algo nessa frase. Você não está no ambiente de necessidade por acaso. Se você está no ambiente e percebe que existe uma necessidade ali, eu creio muito que Deus te colocou ali por uma razão. Para você fazer a luz de Deus brilhar ali. E se você está vendo aquela necessidade, se você vê em você a capacidade de mudar aquela realidade, por que não tomar atitude? Sabe, não viva de criticar. Faça. Tome a atitude. De críticos nós temos muitos. Em todo tempo, em todos os lugares. Mas pessoas que fazem, essa sim, nós precisamos no reino de Deus. Porque na verdade, a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. A gente precisa rogar ao Senhor da seara: Senhor, nos envie mais ceifeiros. Sabe, porque isso é um mandamento de nosso Senhor Jesus. Uma coisa, é glamuroso servir. É glamuroso servir, ser servo. Só gente da mais alta estirpe. Só gente com um nível intelectual muito alto. Só gente com uma capacidade alta de cognição, sabe, sensitiva. Só gente de alto nível mesmo serve. Só gente que é muito bem resolvido consigo é capaz de se curvar e lavar os pés de quem está precisando. Porque o maior ser humano de todos que existiu nesse planeta, e que também era Deus, Jesus Cristo, foi isso que Ele fez. Ele não veio para ser servido,
mas para servir, dar sua vida em resgate de muitos. Ele desceu da sua glória, se desfez dela, e se tornou servo, sofredor, em nosso favor. E a gente negligencia o compromisso de servir. Servir exala o perfume de Cristo. Servir é um dom do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Quer ver? Lá em Romanos 12, eu vou ler, e os irmãos me acompanhem. Em Romanos 12, versículos 6 e 7, diz assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Servir é um dom espiritual, que o Espírito Santo nos capacita a fazer. E o terceiro ponto que eu quero colocar, para que a gente pense nessa noite, é que o Senhor, Ele é a nossa garantia de vitória. E esse texto fala sobre isso o tempo todo. O povo de Israel estava guerreando, e aí as mãos de Moisés estendidas, versículo 11, enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Isso é uma forma tipológica da gente ver também a pessoa de Jesus Cristo. Porque nosso Senhor Jesus Cristo também esteve de braços abertos para nós, com as mãos estendidas, em meio a duas pessoas, quando Ele estava ali na cruz. Mas as mãos dele ainda estão estendidas em nosso favor. Sabe, qual o problema das nossas guerras, das nossas aflições, daquilo que nos angustia a alma, daquilo que nos faz perder noite de sono, daquilo que nos entristece, daquilo que nos faz sentir perdidos? É que muitas vezes essas lutas, nós queremos fazê-las por conta e risco próprio. A gente quer estudar estratégia por conta própria. A gente quer vencer da nossa maneira. A gente, antes de recorrer a Deus, a gente permite ser vencido várias e várias vezes, porque a gente tenta do nosso jeito. E essa situação das mãos erguidas, a gente tem que lembrar que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é quem peleja por nós. Ele é quem quer lutar essas batalhas por nós. Mas Ele quer que nós deixemos que Ele faça isso em nós, dentro de nós, para que Ele nos use para lutar a batalha. Essa é a diferença em que o povo de Israel não lutou contra o Egito porque ele estava lá no Egito. Mas enquanto vivemos uma vida, depois que a gente aceita Jesus Cristo, e estamos passando aqui pelo deserto, que é aguardar a nova Jerusalém, aguardar a nova vida com Cristo, enquanto isso, Ele nos permite passar por lutas. Mas essas lutas precisam ser vencidas com a gente olhando para as mãos dEle, e as mãos deles estendidas sobre nós. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Eleva os meus olhos para o monte, para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele quer em nós nos usar para vencer as batalhas.
O problema é que a gente demora muito para se ajoelhar e clamar ao Senhor. O problema é que a gente demora muito para reconhecer que a gente não é capaz de lutar contra os amalequitas. Na história de Israel, os amalequitas foram sempre uma pedra de tropeço. E os amalequitas, na visão teológica do Antigo Testamento, é visto, sabe como o quê? A nossa guerra contra o mundo. Contra a carnalidade. Vocês observaram o versículo que está escrito aí? Versículo 16. O último versículo. Veja o que está escrito, olha. E jurou, pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. O Senhor sabia que a nossa guerra contra a carne, a nossa guerra contra o mundo, ela sempre nos acompanharia. E algumas vezes os israelitas foram vencidos pelos amalequitas. E lá em Samuel, 1 Samuel, capítulo 15, eu não vou ler porque o texto é grande, mas conta a história de Saul. Que quando Saul, Deus deu uma ordem bem clara para Saul: destruam os amalequitas, destrua tudo, não deixe nada, ninguém, destrua tudo que você vê, nem animal eu quero. E Saul foi lá guerrear contra os amalequitas. Destruiu tudo, mas deixou o rei Agag. Destruiu tudo, mas deixou os melhores bois, os melhores animais, e trouxe consigo. E aí, quando Samuel se encontrou com Saul, Saul disse assim: olha, eu fiz tudo o que o seu Deus me ordenou. Aí Samuel fala assim para ele, leia lá depois, 1 Samuel capítulo 15. Samuel disse assim para ele: se você destruiu tudo, por que eu estou ouvindo então esses mugidos de boi? Por que eu estou ouvindo esses animais? Porque o rei Agag ainda vive. E Saul disse: não, mas eu trouxe esses animais aqui para você sacrificar o seu Deus. São os melhores animais para você cultuar o seu Deus. Se fosse um pernambucano, ia falar assim com ele: que conversa, rapaz. E muitas vezes, diante do mundo, diante dos valores desse século, diante da carnalidade, a gente tem feito como Saul. O Senhor nos dá uma ordem: saia do meio desses que te prejudicam. Se afaste deles. Ah, mas, sabe, só um dia, vai dar certo. O Senhor dá uma ordem: querido, esse lugar não é para você, saia daí. Isso que você está fazendo é errado. Mas, Senhor, eu não vou fazer o que eles fazem, mas eu vou estar ali. Eu não vou fazer tudo, mas um pouquinho, o Senhor é até bom. Se eu ganhar na Mega Sena, Senhor, eu dou o dízimo. Já viu gente dizer isso? Quer negociar com Deus? Sabe, como se Deus estivesse precisando de alguma coisa que vem do mundo para Ele. O nosso Senhor Deus, Ele é santo. E Ele quer santidade de nós. Ele quer uma entrega inteira. Ele não quer que nós negociemos com o mundo, não. Negociação com o mundo é perder para o mundo. É acabar com a nossa existência espiritual, o nosso relacionamento com Deus. Você acha que pode negociar um pouquinho com Deus? Você já perdeu, querido. Ou com o nosso Senhor Jesus Cristo, ou é 100% dele, ou não é nada. É por isso que o povo ainda guerreia contra os amalequitas, porque quer negociar ainda. Quer deixar um pouquinho ainda do mundo, da carnalidade, do pecado. Conviver com ele.
Mas quando nós fazemos do Senhor a nossa bandeira, quando em nosso coração nós erguemos um altar e elevamos a bandeira dizendo, o Senhor é a minha bandeira, eu tenho que exterminar tudo o que é dos amalequitas, tudo o que me prejudica, tudo o que me afasta. Muitas vezes a vitória ela não é alcançada por conta disso. Não estou dizendo que nós vamos viver uma vida agora perfeitamente sem pecados, mas negociar com o pecado diante de Jesus Cristo é inadmissível. Nós precisamos romper com o pecado. Você sabe por quê? Isaías 59, abra por favor. Isaías 59. Versículo 1, Isaías 59. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. Esse é o grande drama, se a gente permitir que Amaleque nos destrua. Abra ainda em Romanos, capítulo 7, capítulo 8. E esse texto é formidável. O capítulo 8 vai viver, na verdade, o capítulo 7 e o capítulo 8, e vai seguindo por Romanos, vão falar sobre a luta contra a carne. Que é essa luta mesmo que nós vivemos. Fica aí, Romanos 8. Lá em Hebreus ainda fala que na luta contra o pecado, vocês ainda não chegaram ao ponto de derramar o próprio sangue. E a nossa vida, ela tem que ser assim. A gente tem que não sossegar, não permitir nos acomodar, enquanto o pecado ainda nos rodeia. É a inquietação por uma vida cada vez mais santa, mais pura, mais próxima de Cristo. Por um envolvimento cada vez mais próximo do nosso Deus. Por um relacionamento cada vez mais íntimo do nosso espírito, com o nosso Espírito Santo. Essa é a nossa luta. Porque a gente só vai colher essas vitórias quando a gente tiver esse tipo de relacionamento. E olha lá, no versículo 28 do capítulo 8 de Romanos. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Ou seja, nós temos que lutar para que a nossa imagem, para que a nossa vida cada vez mais seja parecida com a vida de Cristo. Versículo 30. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem os condenará? Foi Jesus Cristo que morreu. E mais,
que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas, destinados ao matadouro. Olha a nossa luta aí. Por amor de ti, enfrentamos morte todos os dias. Mas o que diz no versículo 37? Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a nossa afirmação de vitória. Que se nós aceitamos essa luta diária contra Amaleque, se nós entendemos que nós estamos sujeitos às poderosas mãos de Deus estendidas sobre nós, porque nós reconhecemos que dele nós dependemos, se nós fazemos de Cristo nosso espelho como vida, como aquele a quem nós queremos nos tornar cada dia mais parecidos com eles, essas promessas são sim promessas de vitória para as nossas vidas. E disso sim a gente pode tomar posse. Ciente de todas essas coisas. Sabendo de todas essas coisas. Que embora lutas passemos, mas a vitória ela é garantida. Que embora tribulações, angústias, em todas as coisas, somos mais do que vencedores, porque nada pode nos separar do amor de Cristo. E sabe o que significa isso? É que você sempre vai ser alvo do amor de Cristo. Se nada pode lhe separar do amor, é que o amor dele sempre vai ser alvo, vai focar na sua vida como alvo a ser alcançado. E Deus cada dia vai olhar para você e vai falar assim: como eu posso amar meu filho mais? Como eu posso demonstrar cada dia mais o meu amor por ele? É maravilhoso viver nesse ambiente de proteção divina. Embora os israelitas estivessem lutando contra os amalequitas, eles estavam vivendo num ambiente de proteção, porque a bandeira dos israelitas não era de uma nação, era o Senhor. Quando a nossa bandeira for de fato Jesus Cristo, qualquer luta, ela passa a ser apenas um período até alcançarmos a vitória. E essa vitória na cruz, nós vamos celebrar nesse instante. A vitória que Jesus Cristo alcançou na cruz é fruto da aliança, do concerto, da promessa de Deus para nós. De que tudo isso que eu falei, que nós lemos, isso é uma verdade. Porque isso faz parte da aliança de Cristo. Você pode crer nisso. Você não precisa viver afastado dessa promessa. Você pode ser todo dia alvo do amor de Deus. Você pode todo dia ser alcançado pelas bênçãos dele. A sua vida todo dia pode ser cada vez mais transformada por ele. Basta apenas que você creia e que você aceite e que você reconheça que depende dele e que depende das mãos dele estendidas sobre a sua vida. Amém? Quero convidar o pastor Edelvio. Nós vamos celebrar essa vitória em nossas vidas. A vitória de Jesus Cristo na cruz. Gostaria de convidar os nossos irmãos diáconos, que foram escalados para esse momento,